Graça e paz a todos. Amados, aqui nós vamos dar uma breve lida no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao 14, para resumir, porque Deus havia falado com Jeremias para falar com os exilados que foram levados de Judá para a Babilônia. E ali, Jeremias proclamou o que Deus havia falado para ele. Escutem bem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Então Deus estava falando para o seu povo que estava lá na Babilônia, exilado, mas Deus falou para que eles trabalhassem, prosperassem naquela terra distante, constituíssem famílias, não casando com as pessoas de lá, mas entre o próprio povo, tá entendendo? Trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Então, tá falando que eu estou mandando vocês para a Babilônia. Não vão torcer para que tudo dê errado para a Babilônia, não. Muito pelo contrário, porque eu determinei que vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Então, vocês têm que torcer, têm que orar para que tudo ocorra bem lá na Babilônia. Que a terra dos babilônios prospere para que vocês também possam prosperar. Trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso acontece também muito na nossa vida, quando nós estamos no trabalho e de repente você não gosta daquele trabalho ou não gosta do seu patrão e fica torcendo para que ele se dê mal. Mas isso seria uma ignorância tamanha, porque você tira o seu dinheiro dali. Se você torcer para que o seu patrão não prospere, automaticamente você não vai trabalhar mais lá. Vai ser demitido. Então você não vai prosperar. Então você tem que torcer, orar para que Deus prospere todos, para que todos possam usufruir dessa prosperidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Então está falando que os profetas mesmo de Judá, que estava lá na Babilônia com eles, que eles foram também deportados para a Babilônia. Então falou, não se deixe enganar por esses profetas. Não dê ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Então, aquele povo que estava na Babilônia tinha os seus profetas, que também foram exilados para lá. E aqueles profetas eram profetas enganosos. Eles estavam falando somente aquilo que agradava ao povo que veio lá de Judá, que estava exilado na Babilônia. Falando somente aquilo que agradava a eles. Eram falsos profetas, na verdade. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Então há uma promessa. Antes deles irem exilados para a Babilônia, Deus falou o quê? Que vai trazê-los depois de 70 anos. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. É o que eu sempre falo para vocês. Não existe esse negócio de fórmula mágica para trazer o seu cônjuge de volta. Cada um tem um processo com Deus. Tá? Então tá. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pela qual anseiam. Então, o povo estava orando. Ele estava ansiando o quê? De sair da Babilônia, de voltar para Judá, para a sua terra, para a sua família, para os seus parentes.
Então, esse era o desejo deles. Mas Deus já havia prometido isso antes das orações deles. Vocês estão entendendo? Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Olha a restauração, meus amados. Eu os reunirei de todas as nações para as quais eu, Deus, enviou. Eu os trarei de volta para casa, para a sua terra. Então, aqui nós podemos prestar atenção numa coisa. Quem enviou o povo de Deus para a Babilônia? Nabucodonosor. Não, foi Deus. Deus que inclinou o coração de Nabucodonosor para ser instrumentos em suas mãos para levar o povo exilado para a Babilônia. Tudo é Deus, meus amados. Quando nós entramos no deserto do casamento, foi pelos nossos erros, sim. Foi pelas nossas iniquidades, sim. Mas foi Deus que nos enviou. Foi Deus que endureceu o coração do cônjuge, que já é endurecido. Deus não faz ninguém pecar, mas todo mundo já nasce pecador. Então Deus endurece um coração já endurecido justamente para quê? Para Deus trabalhar nessa família. Então foi Deus que endureceu o coração do cônjuge. Justamente para que haja o quê? Restauração. Assim foi com o povo de Judá. Deus exilou o povo para a Babilônia. Não ia ficar nem um ano a mais, nem um ano a menos. 70 anos foram determinados, 70 anos vão ser. Justamente para quê? Para que o povo, nesses 70 anos, buscasse o Senhor. Deus colocou esse desejo no coração do povo para buscar por Deus em oração. Aí Deus falou aqui, ó, naquele dia, versículo 12, vocês clamarão por mim em oração e eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Assim somos nós, que estamos nesse deserto pela família, que nossa luta não é contra o cônjuge. Ah, mas Wellington, você não conhece a minha história. O meu marido ou a minha esposa já se deitou com vários homens, várias mulheres, ou então já está casado com outra pessoa. Eu sei que isso é duro, meus amados. Esse povo que foi exilado para a Babilônia, 70 anos ficou lá, quem falou que foi fácil para eles? Tanto é que eles oraram, pedindo uma restauração. Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas vocês têm que entender que a nossa luta não é contra o cônjuge, não é contra a carne, não é contra o amante, não é contra outra esposa ou outro marido que a pessoa arranjou. Não é. Eles estão cegos, como diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 e 16. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Não adianta forçar. Vocês também têm que ter amor próprio. Vocês têm que entender que vocês não foram diminuídos por causa disso. Mas não, meus amados. Isso foi uma bênção do Senhor. O que, Wellington? Bênção do Senhor? Sim, meus amados. Deus está salvando a família de vocês. Ele está chamando vocês para o deserto. Está levando vocês para o deserto. Justamente para que vocês sejam moldados, purificados, restaurados. E a restauração começa com o repudiado. Porque o repudiador está com o coração endurecido por Deus. Justamente para que o repudiado busque, ore, assim como aconteceu com os repudiados de Judá que foram exilados para a Babilônia. Por eles serem exilados, eles oraram ao Senhor e Deus restaurou depois de 70 anos. Deus vai restaurar a família de vocês. Entenderam, meus amados? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.